Olá, meus irmãos da IAC Church Campo Grande e todos vocês que nos seguem aqui nas redes sociais. Eu espero que os nossos podcasts, as conversas que a gente tem tido aqui, de alguma forma tenham edificado a sua vida. E se sim, por favor, nos ajude compartilhando com aqueles que você sabe que serão edificados pelas nossas conversas. Nas conversas anteriores, nós temos falado sobre reconstrução. Aliás, nós estamos no ano da reconstrução aqui na IAC Church. Então, reconstrução do espírito, da alma e do corpo. Falamos um pouco sobre reconstrução do corpo em outro podcast. No último falamos sobre reconstrução da alma, sobre questões de inteligência emocional, de criação de filhos. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais sobre a reconstrução espiritual, mais especificamente falando sobre adoração. Eu estou aqui com dois grandes amigos que eu conheci sempre em lugares de adoração, onde a presença de Deus nos tocou, e ambos me tocaram de alguma forma, foram usados por Deus de alguma forma para mudar a minha trajetória, para mudar a minha vida, e eu estou muito feliz de hoje poder conversar aqui com eles e espero que você também seja edificado com a nossa conversa aqui. Eu queria primeiro apresentar eles e pedir que eles de alguma forma também se apresentassem e falassem um pouquinho deles. Eu estou aqui do meu lado direito com o apóstolo Palácio. Eu conheço como Palácio, né? Qual é o nome completo? Carlos Eduardo Dias Palácio. Dias? É da minha família. Então. E estou aqui do meu lado direito com o reverendo. Ele usa esse boné, esse chapéu, porque ele é reverendo, tá, gente? Ele é com meu amigo, pastor Franklin. Só que não é Franklin, né? Pode falar o nome todo? É Antônio Franklin. Antônio Franklin. São dois adoradores, dois homens de Deus, que estão sempre envolvidos com a adoração. E eu queria que eles se apresentassem um pouquinho. Começando pelo meu amigo Apóstolo Palácio. Pois é, primeiro que Antônio para mim é uma revelação. Ah, é? Tá vendo? Hoje é dia de revelação. Sabe que Antônio era o nome do meu pai. Uau, que legal. Antônio Palácio. Uau. Legal. Mas olha, eu estou muito contente de estar aqui com você, Daniel, com você, Franklin. A gente já teve realmente experiências profundas com Deus, no monte, lá na Escola Sobrenatural, também no Voo das Águias aqui, em outros momentos. E incrível estar aqui, uma honra muito grande. E quero agradecer o convite e cumprimentar você que está assistindo a gente aí. Eu creio que vai ser tremendo, Deus vai falar muito com a gente. Amém, glória a Deus. Além de ser Dias, você tem um filho chamado Daniel, então a gente está conectado de alguma forma aí. Exatamente. São quantos filhos? São três? Daniel, Aline e Esther. Mas o meu Daniel vale por Sadraque, Mesaque e E aí, Frank, fala um pouquinho sobre você. Eu sou o Franklin, sou carioca, mas estou aqui em Campo Grande já tem 17 anos, E também tive o prazer de me conectar a esses dois homens aqui. Eu acredito que, assim como no Brasil, todos que moram em cada estado do Brasil são brasileiros. Mas quando você encontra alguém do Rio, ele fala Jesus Cristo é o Senhor. Porque cada lugar tem o seu sotaque. E eu acredito que de uma forma espiritual, isso não estou falando biblicamente, mas assim, o que eu tenho notado ao longo da história, da minha história, é que eu encontro pessoas com o mesmo sotaque espiritual que o meu. Que é fácil eu entender, que é fácil me comunicar, que é fácil eu fluir. E vocês são duas pessoas que eu encontrei no meio do caminho que têm o mesmo sotaque espiritual que o meu. Então eu me identifiquei como sendo da família de vocês. Eu acredito que existem ministérios específicos que Deus une por propósitos específicos. Isso seria o sotaque. E eu tenho a honra de ter encontrado esses dois amigos que se tornaram amigos meus aqui em Campo Grande. Legal. E o apóstolo Palácio tem um filho chamado Daniel e o Frank tem um irmão chamado Daniel. Verdade. E a gente se conectou muito profundamente. Eu não lembro, o apóstolo Palácio, eu lembro que a gente se conheceu na Escola do Sobrenatural. Foi lá no monte, a gente passou 7 dias no monte, depois mais 14 dias na escola, na chácara. Foi tremendo, foi algo assim transformador. E lá Deus usou muito o apóstolo Palácio
para falar comigo, né? E é um adorador, é alguém que está sempre envolvido na adoração, sempre com um violãozinho na mão, uma lágrima escorrendo. E o pastor Franklin, eu não lembro de onde eu te conheci, não sei se foi na Escola Sobrenatural ou se foi no OBED. Acho que foi no OBED. Acho que foi no Voo das Águias. No Voo das Águias, né? E na verdade, foi no Voo das Águias, e seguindo o Voo das Águias foi onde eu conheci o OBED. Foi. E daí você aceitou o convite no Voo das Águias. É isso aí. E o OBED, para quem não sabe, o pastor Franklin tem um chamado muito especial, né, de fazer horas de adoração, né? E a primeira vez que eu fui ali, e tinha uma cortina azul, né? E aí eu cheguei, você está acostumado a ministrar louvor, né? Então, 2011. 2011, né? Então você chega para ministrar e é dedicado com aquela cortina azul, né? Na minha frente assim, não via ninguém lá embaixo via a gente. E aquilo assim foi uma primeira quebra de paradigma, porque não fazia sentido mais ficar falando com o povo, né? Sim. Eu tinha que adorar a Deus, como se eu estivesse no meu quarto. E aquilo foi tão poderoso, né? tão poderoso na minha vida espiritual, né? Depois daquele tempo, as pessoas que me viam ministrar depois, elas falaram, cara, tem uma coisa diferente, né? Por conta do impacto daquilo que foi mudado dentro de mim, né? Foi um confronto sem confronto, né? Você não precisou me confrontar em nada, mas mudou muita coisa dentro de mim, né? E além disso, o pastor Franklin, ele é um artista em várias áreas, né? Queria mostrar aqui a minha Bíblia. Eu tenho mais de uma Bíblia feitas por ele. Ele é um artista mesmo, fantástico, né? E eu queria perguntar primeiro para ele como que começou isso na sua vida, essa ligação com a arte de forma geral, com a música, com o desenho, né? Isso é desde sempre ou teve algum start? Como que isso começou? Assim, o cara que mexe com desenho, ele usa essa arte desde o colégio. Ele fica desenhando os professores. Com certeza você já deve ter tido um amigo que sentado do teu lado ficava fazendo desenho de carro, de algum jogador, de algum super-herói, do professor, né? Você já deve ter tido. Ele já nasce assim, desenhando. Ele já quer um papel, ele quer uma caneta. Eu me lembro que quando eu era da igreja, pequenininho, minha mãe me dava um papel e uma caneta para desenhar, né? Então eu desenhava, eu gostava de desenhar, eu gostava de ir para a salinha, não era nem por causa da história, mas porque lá tinha massa de modelar, e eu sempre gostei de modelar, então eu também, porque eu sou escultor, né? Então a gente, desde pequenininho, modelava, desenhava, eu sempre gostei disso. Inclusive, a primeira vez que eu preguei o evangelho com arte, eu tinha, não lembro quantos anos, mas eu era bem pequeno, eu era muito pequenininho ainda, mas eu fui pregar o evangelho pro meu amigo, a aula estava muito chata, né? E tinha muitos alunos na sala e a professora foi fazer alguma coisa. Eu lembro que eu tive um tempo, eu peguei uma folha e comecei a desenhar a história de Jesus e explicar para o meu amigo sobre Jesus, mostrando para ele através de desenho quem era Jesus, o que Jesus tinha feito. E no final, esse meu amigo, eu nem lembro mais o nome dele, mas eu lembro que ele aceitou Jesus ali, com o desenho, com a arte. Então eu não sei a hora que começou. Eu sei que eu sempre gostei disso. Isso sempre me atraiu, né? Até porque a gente está falando sobre adoração. A adoração não é adoração, não é música. Mas música é adoração. Porque o que torna uma música um ato de adoração não é o conteúdo teológico e nem a forma como ela é executada, mas é quem a executa. O que transforma um instrumento em algo sagrado não é o instrumento em si, mas é quem executa o instrumento. Então, eu acredito que toda a expressão artística ela é uma atitude na mão de um artista de adoração, seja para Deus ou não. Há uma expressão, há uma revelação de um conteúdo que tem dentro do autor de cada arte, né? Então, assim, eu não sei te responder isso, mas eu me lembro sempre desenhando, sempre apreciando. Eu sou o cara que senta para ouvir uma música e choro vendo a pessoa executar a música, entendeu? Então, assim, não sei porquê, mas eu tenho essa ligação, né? Deve ser por causa do ministério, não sei. E a música?
Então, a música eu me lembro que começou por um desejo de expressar mesmo. Eu era jovem, eu queria me relacionar, queria me colocar, né, ser ouvido, e eu acho que a música foi a primeira forma de expressão que eu tive. Foi através da música. Eu ainda era pequeno, né? E é interessante, né, quando uma criança do nada aparece com um violão e canta uma canção, parece que todo mundo para, olha e fala assim, oh! Parece que aquela criança que não tinha voz passa a ter voz. Então a música foi a minha primeira tentativa de ter voz em meio à sociedade. Senhor pastor, como que foi a sua ligação com a adoração, com a música? Quando foi o start disso? Então, a minha família sempre foi muito musical, né? O meu avô, por parte de mãe, ele tocava profissionalmente. Uma rádio muito famosa no Brasil na época, que era a Rádio Nacional. Tocou com artistas famosos e tal. Aí depois ele casou e abandonou o violão, mas tocava muito bem. E aí, eu vendo ele tocar violão, eu fiquei encantado com aquilo. E comecei a tocar um pouco de violão. Quando eu fui para a igreja, eu já tocava violão, né? Já tinha música muito forte. E aí quando eu cheguei na igreja, já na minha adolescência, e percebi o louvor ali, falei, cara, esse aqui é o meu lugar. É aqui que eu vou ficar. E foi demais. E olha que interessante, como que eu fui para a igreja? Um amigo meu estava ensaiando para um culto de jovens que ia ter e arrebentou a corda da guitarra dele. Imagina, sábado à noite, onde você vai achar uma corda de guitarra? Não tinha, né? Aí falaram, o Duda tem guitarra. E aí foram correndo lá em casa, eu morava pertinho da igreja, uns 500 metros da igreja. E aí, cara, eu tentei tirar a corda da minha guitarra para emprestar, não consegui tirar. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou emprestar a minha guitarra e vocês levam e podem tocar com ela. Mas eu tinha um sonho daquela guitarra, uma golden preta linda, 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 que eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Eu falei, cara, eu vou lá para ver o que eles vão fazer com a minha guitarra. E eu fui no culto por causa da guitarra, porque eu tinha ciúme da guitarra. E lá eu tive uma experiência com Deus poderosa. Glória a Deus. Estou até hoje, graças a Deus. Que lindo, que lindo. Fantástico, fantástico. Gente, eu não sei se vocês estão compreendendo aí a profundidade do que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas no domingo eu trouxe uma palavra aqui na igreja falando um pouquinho sobre isso, né? Como a gente muda os hábitos para a gente realmente ter Deus como prioridade, né? E um dos gatilhos que eu usei foi a gente ligar uma playlist de adoração, né? No primeiro momento do dia, na hora do almoço e depois à noite, no momento antes de dormir. E como a adoração ela muda o ambiente, né? Eu não sei vocês, mas para mim, esses últimos dias agora, eu tenho acordado bem cedinho, eu escutando qualquer música assim de adoração, eu começo a chorar muito na presença de Deus, né? Como que a adoração ela é uma linguagem de Deus, uma linguagem celestial, algo que nos conecta com Deus muito profundamente, muito mais do que se a gente só falasse, né? Se a gente só começasse a orar falando. E eu até tenho mandado nos grupos algumas canções, porque eu não consigo, aquelas canções que eu tenho mandado nos grupos é porque eu não consigo dar um play naquela música sem começar a chorar, sem começar a falar em língua, sem começar a me conectar com Deus. E eu acredito muito nisso, acredito muito que a adoração, a palavra de Deus diz, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, né? Eu acredito que a nossa vida com Deus ela passa muito por adoração, né? Por ter não sou cantor, não toco, o pastor falando que toca guitarra, toca violão, o pastor é artista, eu também sou músico, minha família de músicos, assim, a minha avó tocava sax, as minhas tias, uma tia minha toca clarinete, a outra tia toca sax, meu tio toca sax, meu pai toca trompete, meu irmão toca baixo, quer dizer, meu irmão é um gênio da música, toca todos os instrumentos. Então, a minha família toda composta por músicos, então assim, eu me lembro assim, todos os dias chegava do trabalho, a gente se reunia no estúdiozinho que a gente tinha em casa e ia tocar, né? Então, mas você pode estar dizendo assim, cara, não toco nada, não sou artista, não tenho nenhum a ver artista, mas não tem a ver com música, nem só com arte, tem a ver com uma essência. Eu acredito que nós fomos criados para adorar, né? Isso
eu acredito que nós fomos feitos para isso, né? Nós nascemos para isso. Nós não nascemos para ser pastor, nós não nascemos para ser profeta. Isso é tudo, serviços que a gente faz para a edificação da igreja, mas tem muita gente que vai chegar diante de Deus naquele dia e falar, não, mas eu fiz isso, eu profetizava. Né? A nossa essência não é profeta, a nossa essência não é pastor, a nossa essência não é nada desses serviços apóstolos. Né? A nossa essência nascemos para adorar a Deus, e não só nessa terra, nós vamos viver a eternidade para adorar a Deus. E sabe, quando eu falo nisso eu me arrepio, eu sinto a presença de Deus, porque eu sinto que nosso propósito de vida passa por isso, de nos conectar com Deus. Eu ia até colocar, eu falei com o pastor que eu ia colocar minha camisa do Palmeiras. Tchau, gente. Porque, para pegar um gancho, porque se a gente não adora a Deus, a gente acaba adorando outras coisas. Sim. Porque se a nossa essência é a adoração, quando a gente se desconecta de Deus, outra coisa vai tomar o lugar dessa adoração. Né? Esse é o que eu acho. Eu queria puxar esse gancho agora que os pastores falassem sobre isso, né? Sobre realmente a nossa essência é a adoração. Realmente, se nós não adoramos a Deus, outras coisas tomam o lugar de Deus. Eu acredito que você tocou num ponto que é justamente isso. E acho que esse é o propósito da adoração. É nos conectar com aquilo que é verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, o primeiro mandamento fala sobre isso. Ele direciona a nossa adoração para aquele que é digno de adoração, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então a adoração ela coloca em nós o foco naquele que é o único Deus. E quando eu não tenho uma vida de adoração, eu me distraio com os outros deuses, né? Então os outros deuses dessa era e de todos os tempos começam a chamar a nossa atenção. Então idolatria é isso, é você tirar os olhos daquele que é verdadeiro e começar a contemplar outros deuses, né? Então eu acredito que esse é o principal objetivo da adoração, é direcionar a nossa contemplação para aquilo que é verdadeiro, para o Deus verdadeiro. Eu acredito que, na verdade, a gente confunde um pouco sobre pessoas que não têm veias artísticas. A gente confunde a adoração com o que eu faço, mas a adoração tem a ver com quem eu sou, não com o que eu faço. Pensa comigo assim, quando você vai se apresentar para alguém, você fala, qual é o seu nome? Mas eu conheço outros Daniels, tem até o filho dele e o meu irmão. O Daniel, o nome Daniel não expressa quem o Daniel é. O Daniel fala assim, eu sou pastor. Pô, mas somos 3 pastores aqui. Eu sou um homem, mas tem muitos homens na terra. Então, o que eu sou não é o que eu expresso fisicamente, nem o que eu faço com as minhas mãos. Porque se você morrer, se você hoje... Se você que trabalha, por exemplo, com construção, não puder mais construir. Se você que trabalha com moda não poder mais modelar. Você que trabalha com música não poder mais tocar. A gente que prega. Eu fico imaginando o dia que a gente não conseguir mais pregar. Quem nós vamos ser? As pessoas, elas vêm buscando aceitação, onde todo mundo precisa ver e aceitar o que elas fazem, e ficam buscando proteção, que é o resultado daquilo que eu faço. Mas a maioria das pessoas não buscam significado. Passam uma vida todinha buscando as coisas paralelas, mas o significado, quem ela é, não busca. E por isso que quando chega na terceira idade, hoje você vai encontrar uma quantidade enorme de senhores e senhoras com depressão. Porque eles passaram uma vida toda sem saber o que eles eram. E eles só eram porque faziam. Quando eles não podem mais fazer, acabou. Se eu não entender o que eu sou, quando eu não puder fazer, eu vou deixar de ser. Interessante isso que você está falando, né, Franklin?
Porque desde pequeno, né? Você pergunta para uma criança assim, ó, o que você quer ser quando crescer? E ela fala do que ela quer fazer, ela não fala do que ela quer ser. Sim. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Mas isso tem a ver com o que a gente faz e não com quem a gente é. Isso. Incrível. A adoração, ela não tem a ver com o que eu faço, mas com quem eu sou. Esse eu acho que é o grande lance da adoração. E também acaba sendo, e também para Deus, né? Porque nós também não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós também adoramos a Deus pelo que Ele é. É uma conexão de identidade. Porque, na verdade, quando você expressa para Deus o que Ele faz, você está louvando. Louvor, sim, é pelo que Ele faz. Mas quando a gente entra no ambiente da adoração, não é pelos feitos de Deus, mas por aquilo que Deus é. Aí é adoração. Amém. Por isso que é uma contemplação, né? Porque tem gente que não sabe quem é Deus, né? Sim. Porque nunca entrou nesse lugar que é a nossa essência, que é quem nós somos, né? Nós nascemos para adorar a Deus, nascemos para nos conectar com o Eterno, né? Com quem Ele é. Né? E quando a gente se perde disso, a gente nem sabe quem nós somos, nem sabe quem Ele é. A idolatria, ela tem uma veia muito forte sobre pagar pelo que se recebeu. Eu fui uma vez com o pessoal da Jocum fazer evangelismo na Aparecida do Norte. Quando eu cheguei lá, eu percebi justamente isso, pessoas subindo de joelho, né, pagando por alguma bênção que a santa tinha dado para eles. Essa ideia de idolatria é muito forte, de você pagar pelo que você recebeu ou pelo que você vai receber. E a gente traz essa cultura para dentro do Evangelho, trazendo essa mesma relação com Deus, transformando a adoração em um ato de idolatria, que é você pagar pelo que você recebeu ou pelo que você quer receber. Não é uma conexão de identidade, mas é uma conexão de função. Eu me conecto com Deus pelo que eu quero receber, pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. Eu acho que esse é um tempo onde Deus está mudando a estrutura da igreja para que a igreja entenda que ela não precisa receber mais nada de Deus para o considerar santo, para o considerar lindo, porque ela precisa entender quem Ele é. Ele é independente do que Ele faz. Se Ele não atendesse mais nenhuma das nossas orações, se tudo a partir de hoje ficasse sem resposta, o que é impossível, mas se ficasse sem resposta, ainda assim, nós deveríamos nos conectar com o que Ele é e não com o que Ele faz. Demais. Eu ouvi uma definição sobre adoração que eu achei incrível. Porque realmente você pergunta, o que é adoração? Né? Geralmente a gente vincula a adoração sempre com música. E música é um veículo, né? Mas não é adoração em si, né? Mas é um veículo que a gente pode adorar a Deus, né? Mas a definição que eu ouvi é o seguinte: adoração é uma resposta pela revelação de quem Deus é. Então, à medida que eu entendo quem Deus é, eu respondo a essa revelação com adoração, né? Então, e como que eu tenho a revelação de quem Deus é? Pela intimidade. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho a revelação do caráter de Deus. E quanto mais da revelação do caráter de Deus eu tenho, mais eu quero responder a Ele com adoração. Verdade. Eu lembro que você falou uma vez também um conceito do que é adoração. Você podia repetir aí? Você falou do cachorrinho. Sobre as expressões de adoração. Eu gosto da expressão, porque a palavra ela traz alguns sentidos, né? Mas um sentido que me atrai muito é esse. Eu tenho uma maltês pequenininha que quando eu chego em casa, ela fica louca, até porque eu sou incrível, né? Não, incrível você era ontem.
Hoje eu sou o quê? Sensacional. Quando ela me vê, ela começa a latir, né? Na verdade, quando ela vê qualquer um da casa, não sei verdadeiro. Mas quando ela me vê, ela fica tão louca, pulando, rodando e tal, e ela vem e lambe na minha mão, minha cabeça, os meus pés. Essa é uma expressão de um adorador. Ele quer tanto a presença de Deus que quando ele ouve que Deus está chegando, quando ele sente que Deus está chegando, o coração dele começa a estremecer, ele começa a rodar na casa, ele começa a falar: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. E quando ele sente a presença de Deus, ele se joga nos pés do Senhor como um cachorro, lambendo os seus pés, né? Eu não tenho problema nenhum de ser comparado com um cachorro se o meu dono for o Senhor, né? Demais. E ouvindo vocês falarem sobre isso, me remete a até mesmo o nosso relacionamento com os nossos pais, né? Porque quanto mais antigo é a metodologia de ensino dos nossos pais, os nossos pais eram muito baseados no que você faz e no que eles faziam, né? Eu sou um bom pai se eu trabalho muito, né? E se eu entrego o benefício, né? O dinheiro, o sustento, a comida, o alimento, né? Mas não tenho nenhum nível de relacionamento, de afeto, de tempo de qualidade, né? E é óbvio que quanto mais a gente aprende, né? A gente cresce, a gente aprende, a gente tenta mudar isso com os nossos filhos, porque ser pai não é apenas ser provedor, né? Apenas trazer, né? E o relacionamento de um filho com o pai, ele não pode ser baseado apenas naquilo que o pai pode dar, e assim também o pai naquilo que o filho pode dar. Eu já vi relacionamentos de pai e filhos onde o filho vai fazer qualquer tipo de brincadeira de relacionamento, querendo brincar com o pai. Para com isso, rapaz. Isso aqui é brincadeira inútil, né? Porque para ele é inútil o relacionamento, para ele é inútil se não produz nada, aquilo é inútil, né? E o nosso relacionamento com a maltês, né? Um cachorrinho, é óbvio que você traz o alimento para ela, né? Ela também fica feliz porque você traz o alimento. Mas é muito mais por causa da sua presença, porque você rola com ela no chão, porque ela né? E isso também se traduz no nosso relacionamento com nossos pais, né? E muitas vezes essa falta de relacionamento com os nossos pais, ele se traduz também no nosso relacionamento com Deus, porque a gente acaba entendendo que Deus só vai nos aceitar se nós produzirmos muito para Ele, se nós fizermos muito para Ele, né? O nosso resultado é a nossa adoração. É interessante isso, né? Porque no hebraico existem várias palavras para adoração, né? Mas as duas principais é shahá e avodá. Shahá significa render-se completamente, prostrar-se diante dele. É isso que você falou do cachorrinho, né? Que ama o seu dono, que quer estar perto o tempo inteiro. Eu tenho uma labradora também, que é incrível, cara. Ela é apaixonada por mim, aquela cachorra. Eu tô na cozinha tomando café e eu olho, ela tá deitada, olhando pra mim assim, sabe, vidrada, e ela fica olhando. E aí se eu saio, ela vem, ela quer ficar me olhando o tempo todo. Se eu vou pra sala, ela atravessa e vai lá pra porta da sala, e ela, na hora que ela me vê, ela deita e fica me olhando. Ela é capaz de ficar o dia inteiro me olhando. É incrível isso. Eu falo, meu Deus, essa cachorra é apaixonada por nós, né? Então, aí eu me lembrei agora de Davi, porque Davi ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Eu quero ficar contemplando a glória de Deus. Isso é adoração, né? Então, shahá é isso. Mas avodá quer dizer, fala de serviço, de trabalho, que também é adoração. Né? O nosso trabalho, a nossa vocação, né? Você mostrou aqui a Bíblia que o Franklin pintou e tal. Para Deus é adoração. Adoração é muito amplo, é aquilo que nós fazemos e tal. Porém, quando Jesus entrou na casa de Maria e Marta foi servir e Maria foi contemplar. Então as duas em tese estavam adorando, uma servindo e a outra contemplando, né? Mas Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte.
Então eu acredito que esse tempo com Deus, de intimidade, de comunhão, de contemplação, é um nível profundo de adoração. Até porque eu lembrei aqui agora, a palavra chará para adoração, também no original é mergulhar. Então quando você contempla a glória de Deus, você mergulha na presença dele. E essa é a melhor parte, né? Verdade. Eu acredito que não dá para inverter as coisas. A gente pode adorar a Deus com o nosso serviço, mas se a gente quer mesmo tocar a profundidade de Deus, é contemplando, é na intimidade, na comunhão. Acho que é por aí, né? Verdade. Eu acredito que o serviço, ele deve ser uma expressão de quem eu sou, certo? Pensa comigo. Quando você vai comer num restaurante, né? Não sei se você já tiveram essa experiência, e você come a comida e você sente que quem fez aquela comida fez com o coração. É verdade. Aí, normalmente, quando eu sinto isso, eu vou lá querer conhecer o cozinheiro. E aí eu fico amigo do cozinheiro, falo com ele. Eu sou esquisito também, tem isso também, né? Tem esse lado da esquisitice do Franklin. Mas eu vou lá, falo, ele fica todo feliz e tal. Mas quando você come, às vezes você come uma comida que parece que é a mesma coisa, mas ela está carregada. Por quê? Porque tudo que a gente faz carrega quem a gente é. Entende? Sim. Então, por exemplo, se eu faço um desenho carregado de maldade, mesmo que eu desenhe Jesus, ele vai parecer malicioso. Então você pega alguns trabalhos artísticos que você, quando vê, você se sente constrangido, porque você vê pornografia e prostituição, e às vezes você pega um trabalho de alguém que tem uma pessoa nua no trabalho também, e você sente doçura. Por quê? Porque a obra carrega o caráter do artista. E isso na vida toda. Então, por exemplo, você percebe, quando eu peguei uma vez um ônibus, que o motorista estava bravo, estava nervoso. E ele passou aqui na Afonso Pena e ele quebrou os 3 para-brisa, retrovisor. 3 retrovisores do carro, e todo mundo ficou assim quieto e ele xingando. Uma mulher deu sinal, ela entrou no ônibus, pegava o ônibus errado, desceu, ele quase derrubou a mulher. Mas eu já peguei também ônibus lá no Rio. Tinha uns camaradas que trabalhavam com tanta alegria que quando você entrava no ônibus, falava assim, bom dia. Só que, cara, era muita gente entrando no ônibus. Ele falava bom dia, era sorridente, ele estava ali para servir. Porque quando você executa qualquer serviço, ele expressa quem você é. Então, um pai, por exemplo, pode oferecer um serviço na paternidade para o seu filho e expressar arrogância, expressar tristeza do dia, expressar dor. Ou ele pode, no serviço do filho, expressar esperança, expressar alegria, expressar contentamento. Então, quem a gente é determina o valor do que eu sirvo. Só que um adorador, ele precisa ser um adorador para servir a adoração. Porque por mais que ele sirva a adoração, se a vida dele não for uma vida de adorador, Asaf, Borba que falou uma vez, não sei se é dele essa frase, que a adoração é estilo de vida. Se você não tem um estilo de vida de adorador, por mais que você sirva a adoração, ela não vai ser uma adoração que gere frutos, que leve as pessoas a quererem o Senhor. E eu falo adoração não no serviço da música, mas no serviço de qualquer coisa. No meu trabalho, na minha capa, né? Eu lembro de desenhos que eu fiz, que pessoas, uma moça foi levar numa repartição e ela, quando mostrou a camisa, a pessoa que viu a camisa caiu endemoniada. Uma vez eu fiz um desenho para uma festa de aniversário, que quando a mãe gostou tanto do desenho que falou assim, vou botar no quarto do meu filho. O garoto não dormia há tantos anos. O garoto tinha 11, 12 anos. Não dormia há tantos anos, os pais eram espíritas, não eram cristãos. O desenho era ele com a camisa do Vasco,
que eu nem gosto. E ele foi, dormiu a partir daquela noite. E a mãe dele conseguiu associar que foi aquela pintura que trouxe alguma coisa, uma energia boa, né? Mas na verdade não, na verdade todo o serviço ele vai levar, vai conectar o artista ao serviço. Você falou uma coisa incrível, né? Que a arte carrega o caráter do artista. Isso. Por isso que a palavra diz que os céus manifestam a glória de Deus. Uau. E o firmamento anuncia Uau. as suas mãos. É, isso mesmo. Uau. Boa. Caramba. É, Forte. forte demais. É muito bom adorar contemplando a glória de Deus na natureza. Muito bom contemplar. Você já teve experiência com os peixes debaixo d'água, né? Muitos. Quem é adorador é meio maluco, né? É. Eu fico conversando com o Franklin às vezes, e a gente fala, cara, Deus começou a falar comigo, vai dar vontade de chorar. Deus começou a falar comigo, o passarinho cantando. Deus começou a falar comigo. Porque ele Fala. Cara, Deus fala, eu não sei com vocês, Daniel, com você. Eu vou no cinema assistir um filme. De repente eu começo a chorar. Olha o que foi, Deus está falando comigo. Assistindo Kung Fu Panda. E Deus falando comigo. É isso mesmo. É isso, né? E é interessante, né? E o mergulho, já teve vezes de eu ficar eu sou mergulhador, né? Já ficar 6 horas debaixo d'água sem pescar nem peixe, né? Era um dia que a água estava muito gelada, não tinha peixe e tal, mas só contemplando a glória de Deus, só contemplando a maravilha de Deus, a criação de Deus, aquilo que Deus criou, né? E Deus fala, o canto do pássaro, Deus remete a algo, Deus fala algo com a gente, né? E é maravilhoso isso, né? É fantástico. Fantástico, fantástico. De verdade, o autor da criação manifestou o caráter dele. Uau, isso aí eu vou anotar depois. Muito bom. E é lindo não só nas coisas criadas, assim, no sentido de natureza, mas nas pessoas também. Sim. Nas pessoas. Né? Deus se revela através das pessoas, né? do nosso relacionamento. Por isso que é muito bom a comunhão da igreja. Né? Sim. E quando a gente tem relacionamento, eu gosto muito de estar com o pastor Frank, meu amigo, assim. Eu já falei pra ele, nunca disse não pra ele, né? Porque vamos fazer uma loucura aqui, uma adoração, cada um no quarto, vamos, né? Porque as coisas que eu faço com eles me acrescentam muito, né? E os nossos relacionamentos, eles trazem isso porque a gente contempla Deus através da vida do outro, porque Deus deixou a assinatura dele na vida do outro. Sim. Tem algo de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta, e a gente precisa perceber isso, né? Eu até no olhar dos meus filhos, quando eu olho nos olhos dele, eu falo, meu Deus escreveu o nome dele aqui, né? Até nisso eu vejo a adoração, conseguir contemplar a beleza de Deus naquilo que ele criou, né? E eu queria voltar um pouquinho na apresentação de vocês, queria perguntar para vocês quando foi que vocês tiveram uma experiência com Deus, como foi isso? Foi o início do relacionamento de vocês com Deus? Cara, tem a ver com adoração. Eu fui um jovem assim muito triste, porque eu vim de um lar muito conturbado, muita crise. Minha mãe era uma mulher muito depressiva, porque tomava remédio controlado, né? Sofreu demais com meu pai. Meu pai era um cara que trabalhava muito, mas também era muito ausente, né? E aí a gente cresceu nesse ambiente de muita violência, eu filho único, né? Então eu sempre fui uma criança assim, muito solitária e muito triste. E também eu tinha uma autoestima baixíssima. E um dia eu estava na escola, eu me lembro bem disso, e eu tocou o sino lá pro intervalo, e eu estava na minha sala, eu ia pro banheiro. Só que na sala que ficava entre o banheiro e a minha sala,
alguns jovens da igreja presbiteriana se reuniam na hora do recreio, que era rápido, né? Do intervalo, 15 minutos, e eles ficavam ali adorando o tempo todo. A única coisa que eles faziam, não tinha pregação, não tinha nada, era adoração o tempo todo. E eu passei na frente, e quando eu passei, eles estavam cantando uma música muito famosa, conhecida: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia, dor, com seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo, Senhor. Cara, essas palavras entraram no meu coração assim, igual uma flecha. Eu lembro que eu fui pro banheiro, sentei no vaso, tranquei a porta e fiquei chorando ali, cara, o tempo todo. Eu falei, cara, eu preciso desse Deus, eu preciso. Então, aí as coisas foram acontecendo, aí veio a história da guitarra, mas eu já estava com o coração sendo preparado por Deus para aquele momento. Então, a adoração me atraiu, cara. Eu fui atraído pela adoração. É interessante, na hora que você estava falando, me veio à mente, porque em uma das ministrações lá na escola, eu acho que não foi na escola do Sobrenatural, foi em outra escola que a gente foi fazer lá em Palmas também, já era naquele novo ambiente. E eu lembro que você foi fazer uma ministração, você colocou uma canção, cara, aquela canção da Laura Solgueres, que fala de paternidade. E como você foi curado nessa área, parece que tem uma unção poderosa. Quando você colocar, eu nunca tinha escutado aquela música, né? Eu não lembro nem exatamente qual é a música, mas ela fala disso, de paternidade, né? E, cara, aquilo ali veio como uma flecha no meu coração. Eu caí chorando, desesperado. Porque eu acredito que aquilo que Deus fez em você também faz através de você, né? Faz através de você, foi poderoso. Comigo a adoração, ela, como eu falei, sempre foi uma constante. Quando, no caso do apóstolo Palácio, ele nasceu num lar que não era cristão, não é isso? Então você tem esse momento exato onde você teve essa revelação de Jesus através da música. Comigo, assim, eu não lembro, porque eu sempre estive envolto ao meio ao reino de Deus, né? Minha mãe veio para cá esses últimos dias e ela falou comigo de uma experiência que eu era bebê ainda, e o Lauren Cônica, que falecido agora da Jocum, eu ia nos congressos que ele fazia aqui, eu ficava dormindo no colchãozinho no chão, né, ouvindo o Lauren falando. E isso parece que isso não significa nada, mas significa muito, porque assim, a Samara, minha filha, ela foi criada em meio à adoração, e ela ouvia, esse ambiente de adoração para a Samara é fácil, porque ela cresceu, né? É como alguém que nasce num país de língua estrangeira. Ele não precisa pensar para aprender, porque ele está naquele meio, aquele meio vai moldando a forma como ele pensa e como ele fala, entende? Então eu nasci nesse meio, um meio de adoração, de expressões, minha mãe, ela gostava muito desse lado da Jocum, desde muito pequenininho. Mas eu me lembro que lá em Brasília, no colégio adventista, eu estudava nesse colégio adventista e a gente foi convidado para ir num evento, no final de semana, não lembro como que foi, mas eu lembro que era um evento na capela desse colégio. E veio 2 missionários, um casal de missionários. Eles começaram a pregar o evangelho lá e tal. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de um dia que eu fui tocado profundamente. É a primeira lembrança. O que aconteceu? Eu estava lá e eles começaram a pregar, e não foi mexendo comigo, mas de repente eles cantaram uma música antiga. Não sei, acho que o Palácio lembra, talvez você lembre. É assim: quero ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho
Quero trabalhar em sua obra, usa-me, pois, Senhor. Vocês já ouviram, não? Não? Eu sou mais velho que você. 50, né, filho? 5.0. E aí eu me lembro que nessa hora eu comecei a chorar. E eu... Você tinha quantos anos? Eu era muito pequeno, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos. Eu era muito pequeno. E aí eu comecei a chorar e eu fui pra frente e eu sabia que minha vida era de Jesus. E eu queria ser um missionário, entendeu? Eu queria entregar o resto da minha vida para Jesus. Naquele dia, minha mãe me perdeu, né? E eu era bem pequeno. E foi através de uma música de criança. Né? Isso é muito forte. Eu achei legal o que você falou, que isso há quantos anos já atrás? Quando você encontrou o pessoal no pátio do colégio? 30 anos. 30 anos atrás, cara. Hoje a gente vê alguns grupos na faculdade e tal, tentando fazer algo novo, mas não é algo novo, é algo muito antigo, né? E esse trabalho que eles fizeram gerou todas as vidas que você já tocou, inclusive as nossas duas. Aquele pessoal cantando no pátio alcançou muitas pessoas. Eu, como criança, ouvi numa escola bíblica de férias, vamos dizer assim, uma música que mudou todo o meu futuro. Então a gente precisa entender que o que a gente faz, quando é carregado pelo que a gente é, gera frutos que alcançam gerações. Alcançou você, o que eles fizeram alcançou outras vidas. O que você está fazendo vai alcançar mais vidas ainda. E assim vai. E o poder da música, né, cara? Porque você vê o judeu, por exemplo, eles... O que eles fazem para decorar a Torá? Eles cantam a Torá. Às vezes você... Tem coisa que você não lembra que aconteceu uma semana atrás, um mês atrás, mas tem música 30 anos atrás, cara. Aí uma pessoa começa a cantar. Esses dias eu recebi... Sente até o cheiro, né? Eu tinha um amigo que a gente cantava na época da Renascer, o Alan, quero até mandar um abraço pra ele aí, com certeza vai estar vendo depois o podcast. E a gente ficou 20 anos sem se ver. Ele voltou pra São Paulo e a gente ficou 20 anos sem se ver. E agora ele veio pra Campo Grande. A gente se reencontrou na casa de um amigo, pegamos um violão e começamos a cantar músicas daquele tempo. Cara, é incrível, não sai da tua cabeça, né? O poder, né? A força que a música tem, e esse veículo que carrega a adoração. É o que você falou, marcou a sua vida e tá aí, você tá cumprindo o seu chamado, né? Tocado por aquela canção Tão simples. tão simples. E a Bíblia fala, né, falando entre vós com salmos, e eu penso muito nisso porque às vezes uma música era mais poderosa do que você ficar falando um sermão de 50 minutos. Sim, verdade. E eu peço para Deus, me inspira com uma poesia, me inspira com uma canção, porque às vezes aquela canção ela é uma bomba atômica. Ela é uma bomba atômica que pode transformar muita gente. E uma canção simples, né, que vem do coração de Deus. Eu tenho algumas experiências assim com música. Eu faço alguns atendimentos e às vezes eu levo o teclado de forma intencional. E aí a pessoa senta e eu falo que Deus vai escrever uma música para ela. E ela senta ali na frente, normalmente eu gravo a música para depois dar para ela. E aí eu sento, acho o tom da música e toco. Não canto, não falo nada. E é comum, enquanto eu estou tocando, a pessoa é tocada por Deus, chora. Só na melodia, só ali no instrumental. Eu lembro uma vez que eu fui num casamento, numa igreja católica, e aí o padre me chamou do canto e falou assim: meu filho, eu com meu tecladinho embaixo do braço, falou assim: meu filho, aqui só pode músicas sacras. Aí eu falei: pode deixar, padre. Só vai Aqui ser também. aqui também. E aí eu comecei a tocar, né? Eu toquei escondido no canto lá, né? E toquei e tal, normal.
Teve uma hora que eu fiz até uma pilantragem, né? Eu toquei aquela música, tinha uma música antiga que falava assim, sai, 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 em nome de Jesus, sai, sai. Aí eu toquei ela bonita assim, expulsando todo o capeta no começo da cerimônia, aí eu entrei com as músicas normais. Eu não tava cantando, tava só tocando, mas aqui dentro tava falando, né? Quando acabou o casamento, as pessoas vieram procurar para saber quem era que tinha tocado, se era um CD, se era alguma coisa assim. Porque enquanto eles estavam na cerimônia, eles sentiam uma paz que eles nunca tinham sentido antes. Inclusive o padre. É que no meio dos louvores Deus habita, né? Como a nossa identidade, né? Na verdade a nossa essência de adorador, ela se revela no nosso serviço. Eu queria aqui dizer isso, né? Porque o Frank falou que a filha dele está acostumada, né? A linguagem da adoração é normal para ela, né? Porque a gente, nessa sala aqui, a gente já fez Obed. A gente já fez Obed nessa sala de a gente ficar adorando constantemente, vários. A gente já teve época de fazer 30 horas, já teve época de fazer 6 horas, né? Mas já teve época em que a adoração foi para dentro da casa do Frank. Que não tinha lugar para fazer, e aí ele desmontou a sala dele. Eu não sei para onde que foi, a TV, as coisas foram lá para dentro, mas pra cozinha. A sala virou Eu acho que eu fui nessa vez. Foi. A sala virou um lugar de tabernáculo. Um tabernáculo. E a iluminação era baixa, ali a gente ficava só adorando a Deus. E é muito interessante isso, porque falando agora para pessoas que talvez ainda não tenham tornado a adoração um estilo de vida, não tenham compreendido que a nossa essência, nosso propósito de vida é adorar a Deus, é contemplar a Deus, é saber quem Ele é, porque você conectando a tua identidade com a identidade de Deus, isso vai transformar o que você faz. Você é engenheiro, você é, sei lá, juiz, sei lá o que você faz, qual é a tua arte nesse mundo, né? O que você fizer, isso vai ser encharcado de uma essência de quem Deus é, através da sua vida, né? E isso é fantástico, né? Deus ele quer que isso aconteça através de nós, né? Que nós sejamos literalmente cartas vivas, né, de quem Deus é, né? Quando nós contemplamos a Ele, né, nós transmitimos isso para o mundo. É como Moisés, quando subiu o monte, ele desceu com o rosto brilhando, né? Mas na medida que o tempo ia passando, ele precisou usar o véu para impedir que as pessoas percebessem que aquele brilho estava passando, porque ele já não estava passando mais muito tempo contemplando a face de Deus, né? E Moisés é uma figura de um cara que a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, né? E isso não é algo só para Moisés, isso é algo para nós. Nós nascemos para viver perto de Deus, né? Nós fomos criados por Ele e nele, né? Nós fomos criados nele, né? Ele soprou sobre o barro a sua essência, né? E nós precisamos compreender isso. Você que está nos escutando, entenda isso, né? Quando você entender qual é a essência da sua vida, que é a adoração, algo vai ser totalmente transformado. Eu acho que o hábito da adoração, ele é um hábito atômico que transforma tudo, transforma a tua essência. Até porque o grande problema da humanidade não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. E quando você adora, você traz Deus, né? Então, onde Deus é entronizado, porque Deus está em todos os lugares. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele viu o Senhor sentado no alto sobre o trono, e a orla do seu vestido cobria todo aquele lugar, e descia, e aí os anjos cantavam: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a terra está cheia da glória, mas nem toda a terra manifesta a glória. Quando você adora e você atrai a glória de Deus, você manifesta aquilo que já está na terra, que é a glória de Deus. E quando você manifesta, as coisas acontecem. Eu gosto de uma frase do Bill Johnson, né? Ele diz o seguinte: a coisa mais estratégica que você pode fazer nos dias de batalha é adorar. Porque quando você adora,
você chama a presença de Deus. Então, se Deus habita no meio dos louvores e num dia de batalha você adora a Deus, você atrai a presença de Deus para a tua luta. O céu tremendo. Desse jeito. Tremendo. Desse jeito. Você falou uma coisa, Daniel, também incrível, né? Que a prática da adoração transforma a nossa vida. E eu fiquei pensando, por que Deus exige de nós, né, a adoração? Será que Deus é carente? Que Ele precisa que alguém fique falando para Ele, é maravilhoso, lindo, santo, grande? Será que Deus é tão egocêntrico assim que Ele precisa que eu fique contemplando Ele, falando tudo aquilo que Ele é? Na verdade, não, né? Porque Deus sabe quem Ele é. A questão que a palavra de Deus diz, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Então, quando eu estou contemplando a grandeza de Deus e falando que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é justo, aquilo reverbera no meu espírito. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Então, Ele pede a adoração não por Ele, mas por nós, porque nós precisamos nos tornar cada dia mais parecidos. Eu lembrei de uma história. Quando Nero, né, esse é um fato histórico, coloca fogo em Roma, ele coloca a culpa nos cristãos e por causa disso os cristãos são perseguidos. E uma das maneiras de ele torturar e punir era fazer na estrada de entrada para as cidades, ele colocava cruzes, pendurava crianças, velhos, naquelas cruzes amarradas, coberto com o seu corpo com tecidos inflamáveis, né, em betume, coisa assim, para poder, quando chegava às 6 horas da tarde, que as coisas escureciam, eles tacavam fogo nas pessoas e faziam um verdadeiro caminho iluminado, pegando fogo. E durante esse tempo, foi o tempo onde mais soldados romanos se converteram. Por quê? Porque esse povo amarrado adorava, cantava. E aí, quando eles colocavam fogo neles, eles morriam, lógico, né? Mas assim, eles não morriam gritando. A adoração que estava alta ia diminuindo o volume. Imagina. Em vez de cantando grande assim, Mais perto. Tá doido, cara, imagina. É isso. A adoração, ela muda a estrutura do ambiente. Em vez de Roma destruir o Evangelho, ela impulsionou o Evangelho trazendo a adoração conhecida a soldados romanos que não tinham acesso àquilo. Eles não iam no templo, eles não conheciam a adoração, mas eles começaram a ver, cara, que paz é essa? Você me fez lembrar um testemunho, na verdade, que o Juliano Son contou numa das ministrações dele, que aconteceu na Coreia, na época da perseguição, tem até hoje, né? Eles cavaram um buraco no chão, colocaram uma patrola e todos os soldados em volta, colocaram o pastor, a mulher e os filhos do pastor naquele buraco e deram para ele a oportunidade de negar Jesus. Se você negar Jesus, a gente solta você e sua família. Se você confessar Jesus, nós vamos soterrar vocês. E aí, quando ele ia negar, diz que a filha se puxou a mão do pai, a mãe falou: pai, não nega Jesus. E a mulher olhou para a mulher disse: não nega. Daqui a pouco nós vamos estar juntos na presença dele, adorando. E aí ligaram as máquinas, eles se ajoelharam e eles começaram a adorar e foram soterrados. Diz a história que todos aqueles soldados se converteram. Todos que assistiram, né, àquela condenação se converteram, se tornaram homens de Deus assim, que abraçaram o Evangelho
pregar o evangelho na Coreia, e o evangelho esparramou na Coreia, né? Na igreja subterrânea, e houve um avivamento ali por conta disso. A gente vive num mundo hoje que tenta atrair a nossa atenção de todo lado, né? Celulares, redes sociais, entretenimentos, né? E muitas vezes eu já convidei pessoas para irem em momentos de adoração, 6 horas de adoração, 1 hora de adoração, e muitas pessoas, mesmo aquelas que servem na adoração da igreja, elas falam: cara, não curto muito o jeito que é, meio desorganizado, tem o véu na frente, né, não apareço, né? E eu acho interessante, eu queria falar isso em 2 aspectos, né? O primeiro é que tem muita coisa roubando a nossa atenção, a nossa adoração, né? De tal forma que a gente já não sente mais prazer, né? Não digo a gente de forma geral, né? Sente prazer de se assentar e contemplar a presença de Deus, né? Não é mais atraente, né? Então, assim, nesse sentido, nós precisamos rever, né? Rever o que nós estamos fazendo, porque se a eternidade consiste em conhecê-lo, né? Nós vamos passar a eternidade conhecendo quem Deus é, contemplando quem Deus é. Os anjos estão de eternidade em eternidade dizendo santo e não se cansam de dizer santo, né? E tem alguma coisa que a gente ainda não viu, né? E porque se isso ainda não nos atrai, né? Se a gente não percebeu isso, né? Tem alguma coisa errada com a gente, né? Mas no segundo ponto, eu quero também falar no sentido de que todo hábito ele precisa de profundidade. Eu tenho falado isso aqui na igreja, né? Um corredor que ele vai correr, se ele corre 10 minutos, ele não chega na profundidade devida que vai fazer com que ele sinta prazer em estar ali, né? Agora, quando alguém corre de 40 a 50 minutos, substâncias são geradas no cérebro, no corpo dele, que a pessoa se torna, inclusive, viciada naquela corrida, né? E eu ouvi um pastor falar esses dias, eu até repostei no Instagram da igreja, dizendo assim que os filhos, crianças dele, estavam na praia brincando no raso, e enquanto brincavam no raso nem queriam saber do pai, porque correndo de um lado para o outro, mas aí de repente ele vai entrar mais profundo, ele chama os filhos e vai andando com os filhos, e quanto mais profundo vai entrando nas águas, os filhos pedem colo, um filho pede colo, daqui a pouco outro filho pede colo, e quanto mais profundo vai ficando, mais eles se abraçam, né? E aí ele diz assim que a profundidade vai gerar coisas que uma vida rasa nunca vai gerar. Forte. A profundidade com Deus gera coisas e assim, a gente que já tem essa profundidade no sentido de que a gente já compreendeu o prazer de estar 6 horas, 24 horas na presença de Deus, de compreender que naquele lugar tem algo muito mais prazeroso do que as coisas desse mundo, por mais cansativo que seja, por mais, né, a gente quer estar ali, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse a mais que a gente recebe quando a gente compreende o valor de estar ali na presença de Deus, né? De estar contemplando a presença de Deus, às vezes sem falar nada, às vezes só de estar ali, né? Junto com Deus, ouvindo uma canção, né? E algo vai sendo mudado dentro de nós. Então eu tive a oportunidade de participar de um culto de avivamento em São Paulo com o Dan Duque e o pastor Josué, e a gente ficou no hotel e tal, e foi uma experiência incrível, porque o Dan Duque falou: o culto começa às 19 horas, mas a gente vai se preparar para o culto às 16. Então eu gostaria que você e o Josué estivessem no quarto às 16 horas para a gente se preparar. E eu fui pro quarto, né? Na hora que eu cheguei no quarto, eu tô achando que a preparação vai ser alguma coisa assim, né? Estudo bíblico, não sei. Cheguei lá, ele puxou o edredom da cama, cara, jogou no chão.
colocou uma playlist de adoração, deitou no chão e começou a adorar em línguas e adoração. E nós ficamos das 4 horas da tarde até as 18h30 deitado no chão, adorando e orando em línguas. Essa foi a preparação do culto. Saímos dali, sabe assim, uma atmosfera, um ambiente, fomos pro culto e assim, cara, ele não pregou naquele dia. Ele não conseguiu pregar. Ele começava a rir, porque assim com o pessoal, e pronto, aí um já caía no chão, começava a orar em línguas, e o outro era batizado com o Espírito Santo. Foi um mover na igreja tão grande, e não teve assim uma mensagem profunda, teologicamente bem elaborada, nada disso, mas o mover de Deus foi inexplicável. Então eu aprendi, eu tenho isso como um hábito. Você falou de hábito, né? Eu gosto, sabe, de estar com Jesus nesse ambiente de adoração, antes de uma ministração. E quando eu não consigo fazer, porque às vezes acontece o dia, corrida, alguma coisa, eu sinto a diferença. É muito diferente o ambiente do culto. E uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Curaiola, ele disse que unção e cansaço não combinam. Então eu aprendi assim, quando você sobe para ministrar, você está tão encharcado da presença de Deus que as palavras elas passam a ser só um detalhe ali, sabe? Não é o mais importante, a presença de Deus é o mais importante. E aí, voltando a falar do Bill Johnson, né? Tava o Bill Johnson com uma equipe de pastores, aí ele fez uma pergunta naquela mesa: quando o culto é bom? Aí um falou: quando o louvor é maravilhoso. Aí o outro falou: quando a oferta é boa. Cada um falou uma coisa. Aí é tesoureiro. E pra você, Bill Johnson, quando o culto é bom? Aí ele falou: o culto é bom quando ele vem. Se ele vem, o culto é maravilhoso, né? Então eu acredito que a adoração ela faz isso, né, cara? Ela encharca a gente com a glória de Deus. Ela realmente muda a atmosfera, principalmente do nosso coração. E aí depois é só transbordar, né? Até porque eu não acredito que no fundo Deus se interesse pela nossa adoração. Eu acho que o que Ele quer é o adorador, né? A adoração é só o veículo. O que Deus quer mesmo é o adorador. E o verdadeiro. Porque Ele falou isso, né, para a mulher samaritana, que o Pai procura não é a adoração, são os verdadeiros adoradores. Verdade. Glória a Deus. Como um bom worshipeiro. Uau! Gente, tem muita coisa que rouba a gente, essa questão da falta de profundidade é verdadeira. Porque quando você não entende, você é um legalista. O legalismo, ele é um produto de alguém que não entende, mas mesmo assim faz. E a gente vê hoje na igreja muitas pessoas legalistas, porque a gente gosta do formato. Não que o formato seja dispensável, pelo contrário. Até num formato mais livre, existe uma formatação. Mas assim, o problema é quando a gente anda nesse legalismo por tanto tempo que a gente confunde a presença de Deus por fazer coisas religiosas. Então a profundidade não tem a ver com fazer, nem com aprender, mas tem a ver de novo com aquela nossa conversa no começo, com ser. É aquela metáfora da treliça e da figueira, né? E da videira. A videira, ela precisa da treliça para ela se desenvolver, mas a vida não está na treliça. É como você falou, o formato, a forma, ela
ela dá um norte, ela estrutura alguma coisa, mas a vida não está nisso. Né? A vida está na vida espiritual, na adoração, naquilo que é feito. Né? Então eu acredito nisso também. A gente não pode dispensar o recurso, o formato, a estrutura. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, tem uma estrutura, isso é a treliça. Mas a vida não está na estrutura, mas está naquilo que está fluindo da gente. É desse jeito. Eu lembrei de uma entrevista que eu li. Eu estava fazendo, na época da faculdade teológica, um trabalho, tipo um TCC. E aí eu fiz um trabalho que os meus professores não concordaram comigo, né? E queriam que eu mudasse. Eu não mudei, tirei nota mais baixa porque eu acreditava no que eu estava escrevendo. Mas numa dessas entrevistas que eu li, ele falou o seguinte, que uma igreja é muito antiga, não sei se era Paz, Ensinando, uma coisa assim, o nome do site na época, eu não lembro direito. Mas eu lembro que a história era o seguinte, uma mãe, uma moça, ela era muito útil na igreja. Muito útil, ela fazia de tudo, era, sabe, aquela que fazia o louvor, fazia o café, arrumava a igreja, cuidava das crianças, se o pastor não pregasse, ela pregava, ela era aquela, faz tudo. Mulher incrível e boa no que fazia. Só que ela engravidou e foi uma gravidez conturbada e ela teve que ficar um pouco ausente da igreja. E quando ela teve o bebê, ela precisou se adaptar e a rotina dela mudou, ela não era mais aquela que podia fazer aquilo tudo, porque ela tinha uma nova função, né? Ser mãe. E eles fizeram uma reunião onde a diretoria estava falando que coisa horrível, porque aquela mulher era muito funcional, ela fazia tudo dentro da igreja. E ela estava usando a desculpa de ser mãe para deixar as funções dela. Que absurdo. É absurdo, né? Mas só que isso há, sei lá, 30 anos atrás era um pensamento comum. Que o que eu faço é mais importante do que eu sou. Estava implícito, mas não era uma coisa clara. Mas assim, havia esse pensamento. Então as pessoas eram muito valorizadas pelo que faziam. Né? Quando você chegava um músico na igreja, você não queria saber quem ele era, o que ele estava fazendo, você queria ele, porque ele era útil. Então a gente olhava para as pessoas como instrumentos, né? Máquinas de um serviço. E eu me lembro que nesse site, eu até tirei para usar ele no meu trabalho. Ele falou assim, não, vocês estão todos enganados, porque ela está executando a maior função para esse tempo na vida dela, que é ser mãe. E aí, quando ele falou isso, uma coisa abriu na minha cabeça. É que o que eu faço muda de acordo com a estação que eu vivo. Então, em alguns momentos eu só toco, mas eu gosto de pregar. Eu acho que eu gosto mais de pregar do que de ministrar louvor. Mas quando eu prego, eu acho que eu gosto mais de ministrar louvor do que de pregar. É um conflito muito grande dentro de mim. Mas existem estações onde eu fiquei muito tempo sem pregar e só adorando. E outras estações eu fiquei mais pregando do que... E outras estações eu não fiz nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, hoje, no domingo à noite, eu não tenho culto na minha igreja. Então eu sirvo a Yacht Church. Eu sirvo a Yacht Church no domingo à noite. Nessa estação, não cabe o Franklin que prega, nem o Franklin que toca, que adora. Mesmo que de vez em quando eu quebre o galho, né? Mas assim, a minha função, o que eu faço nessa estação é cuidar da mídia. Então as funções mudam, mas o que você carrega, quem você é, não muda. Aquela mãe, que antes era uma mulher que servia a igreja violentamente,
Ela teve esse tempo, mas agora mudou, a estação mudou. E ela vai precisar executar toda a sua energia, canalizar toda a sua energia por uma função específica que é preciosíssima. É um ministério, né? É o ministério dela. As funções mudam, gente. A gente precisa descobrir quem nós somos rápido, enquanto ainda se pode achar o Senhor. Incrível isso. E a adoração, ela é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É a adoração. Claro, Jesus Cristo, ele está ali, né? De Gênesis a Apocalipse, em cada detalhe, Jesus é o centro de tudo, mas a adoração, ela está presente em todo momento. Você vê Jó, por exemplo, quando Jó ele vai falar da criação, ele fala que os anjos adoravam a Deus contemplando o Senhor criando as coisas. Ao contemplar a Deus executando a criação, eles adoravam a Deus. Aí você vai lá em Apocalipse, né? Tá os anjos lá adorando ao Senhor, se prostrando diante dele, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, a igreja redimida. Então o tema bíblico, a centralidade daquilo que a palavra de Deus traz, está voltado para a adoração. Né? Incrível quando a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é em Gênesis, quando Abraão sobe no monte para sacrificar Isaac. E Isaac pergunta: pai, o que nós vamos fazer? Ele fala: nós vamos adorar. Né? Ele estava indo para sacrificar o filho. Então, eu acho que tudo, né, no final das contas, vai fluir para essa realidade, né, da adoração. A nossa essência é a adoração. Nós nascemos para isso. E eu ouvi alguém falando assim, né? O que você vai querer fazer no céu, né? Se você aqui na terra não consegue passar nem um tempinho adorando a Deus, né? Parando e contemplando a Ele, porque a gente tem muitas coisas concorrendo, né? Buscando o centro da nossa vida, a nossa adoração. Hoje em dia, um celular desse aqui é algo que leva horas e horas da nossa vida, e às vezes a gente não consegue ficar 15 minutos, né, num lugar adorando o Senhor, contemplando a sua face, e a gente precisa gerar esse hábito, né? A gente precisa aprender, precisa querer estar nesse lugar, querer buscar esse lugar. E eu acredito que muito do que faz a gente se afastar desse lugar é a nossa carne, Sim. nossa carnalidade, né? E eu acho que as disciplinas espirituais elas servem para nos trazer de volta para esse lugar, lugar de adoração, lugar de intimidade, lugar de busca com Deus. É por isso que em muitos momentos da nossa vida a gente precisa de um monte, né? De 7 dias no monte, 7 dias em jejum, para a gente parar de ouvir as outras vozes e voltar a ouvir a voz de Deus e a perceber que Ele é a melhor parte, Ele é a melhor parte, Ele é a melhor parte. É melhor estar com Ele do que estar em qualquer outro lugar, é melhor estar com Ele do que qualquer prazer desse mundo. Mas só sabe isso quem experimenta, só sabe isso quem de alguma forma experimenta a presença de Deus. E eu acredito que nós precisamos incentivar as pessoas que estão à nossa volta a experimentarem, né? A entenderem qual a melhor parte, porque você pode até servir na casa de Deus, você pode ser uma Maria, né? Mas sendo mãe ou sendo multifunção, né? O mais importante não é nada disso. O mais importante é a sua essência, quem você é, que é uma adoradora. Se ela é uma adoradora, ela vai ser a melhor mãe na estação de ser mãe. Sim. Se ela é uma adoradora, ela vai ser a melhor pregadora na estação de ser pregadora. Isso. Se ela é de verdade uma adoradora, né,
de Deus, ela vai ser o melhor onde ela for colocada, onde Deus levar, né? Então, eu acredito que a adoração, ela é sim, a essência, né? Como aquela canção diz, né? Estou voltando à essência da adoração, né? E a essência é a contemplação de quem Deus é compreender que a nossa vida foi feita para nós contemplarmos a presença de Deus e a presença de Deus transformar a nossa vida. E eu incentivo você que está nos ouvindo a você buscar mudar esses hábitos, né? No domingo nós falamos aqui um pouco sobre isso, então coloque isso na tua vida, dê um play aí na playlist, né, de manhã, na hora do almoço, no final do dia, tenha um tempo, né? No primeiro dia pode ser 1 minuto, né? Mas eu tenho certeza que você não vai conseguir passar os próximos dias apenas com 1 minuto, né? Você vai querer estar mais, e quanto mais profundo você for, mais profunda será a transformação e maior será a recompensa, né, de estar na presença de Deus, né? Porque há recompensa na presença de Deus. A palavra de Deus diz que na presença dele há delícias, na presença dele há... eu gosto de dizer que prazer que você sente na presença de Deus não tem nenhum prazer nesse mundo comparado. Nenhum prazer nesse mundo comparado. Prazer de estar, quando Deus vem, quando a glória de Deus vem, é algo poderoso, né? É algo espiritual muito poderoso. Amém? Eu queria que os meus irmãos aqui dessem uma mensagem final, aquilo que eles gostariam de dizer para as pessoas que estão nos escutando. 20 minutos. O que você acha de dar 20 minutos por dia para Deus? A gente vai colocar aqui essa playlist que o Daniel falou. Vamos colocar aqui no final para você. E eu queria desafiar você a dar 20 minutos por dia para Deus. E você vai falar assim, 20 minutos? Será? Você consegue ficar 20 minutos sentado no vaso, vendo o celular? Você consegue ficar muito mais do que 20 minutos vendo Netflix? Muito mais. Você consegue ficar muito mais do que 20 minutos sem fazer nada? 20 minutos por dia é simplesmente assim, o mínimo dos mínimos. Queria desafiar você, nesse final do podcast, a você dar, pelo menos nos próximos 30 dias, 20 minutos por Deus por dia. Eu quero dizer para você, se você fizer um propósito de conhecer a Deus e de fazer o conhecido, durante esses próximos 30 dias, você se entregar 20 minutos por dia para Deus, marcado no celular, a sua vida daqui a 30 dias não vai ser mais a mesma. Então eu queria desafiar você a dar para Ele 20 minutos por dia. Bom, quero lembrar aí de João capítulo 4, quando a conversa de Jesus com a mulher samaritana foi sobre adoração. E ele disse para ela, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu acredito que quanto mais tempo nós passamos adorando a Deus, mais profundamente nós nos relacionamos com Ele. Deus é um Deus relacional. Então, a profundidade da nossa conexão com Deus está muito ligada à intensidade da nossa adoração. Então, que você possa encontrar esse lugar. É aquilo que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai que está no secreto. Tem esse momento de adoração, de declarar aquilo que Deus é, realmente de contemplar a sua santidade. E perceba que a glória de Deus vai transformar a sua vida radicalmente. Nós nos tornamos parecidos com o ser que nós adoramos. Então, nesse ambiente da adoração,
que nós somos transformados de glória em glória. E eu queria terminar lembrando o seguinte: quando o povo de Israel estava no deserto, a necessidade deles era carne, água, né? Comida, e era o que eles pediam para Deus. Eu quero carne, eu quero comida, eu quero água, eu quero chuva. Mas quando Moisés se aproximava de Deus, ele dizia: eu quero a tua glória, quero a tua glória. E eu acredito que é isso que diferencia, né, o adorador do religioso. O religioso está em busca de coisas. O adorador quer a glória de Deus. Aleluia. E Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Esse é o convite. Ir para a fonte. Amém. Estou sentindo a presença de Deus forte aqui nesse lugar. E quero te incentivar, ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Né? Eu falo para as pessoas, inclusive aquelas que eu discipulo aqui na igreja, principalmente as que são do louvor, eu sempre digo, ande com o pastor Franklin, né? Vamos lá para as horas de adoração, porque andar com pessoas que andam com Deus muda a tua história, né? Muda a tua vida, né? E eu incentivo você a andar com pessoas que andam com Deus e a desejar andar com Deus, desejar sair de uma vida de alguém que nem entende o propósito da adoração, nem entende que a sua essência é adorador. Então, faça isso em nome de Jesus. Deus abençoe você, que essa conversa, esses momentos aqui que passamos aqui possam ter edificado a sua vida e que você tome uma atitude de transformar a tua agenda, de transformar a tua vida, colocando, como o pastor te desafiou, pelo menos 20 minutos do seu dia para adorar o Senhor, para contemplar quem Ele é, para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala. Se você parar para ouvir a voz dele, Ele vai falar. Né? Eu falei esse domingo, incentivei as pessoas a orarem, né? E começarem sendo um filho pidão, começa pedindo. Mas a verdadeira profundidade na oração é quando nós paramos de falar e começamos a ouvir Deus, né? Porque Ele fala, né? E a pior coisa na vida do homem é parar de ouvir Deus, é parar de desejar a presença de Deus, é parar de ansiar por um momento onde Deus vai falar, onde Deus vai direcionar, onde Deus vai estar presente, né? E eu oro para que em nome de Jesus, não só você da Yacht Church, mas você que vai escutar esse podcast, tenha no seu coração uma chama acesa por buscar a presença de Deus, por de alguma forma, desligando agora o celular ou a televisão onde você estiver assistindo, você possa ir para o teu quarto, você busque a presença de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te presentear, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que desejam a presença dEle, sabe? A eternidade consiste em conhecê-lo, né? Mas que você comece a conhecê-lo agora, que você comece a se prostrar diante dEle agora. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar, de seguir, de dar o like, de alguma forma nos ajudar a levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Deus abençoe você. Quero agradecer aos meus amigos e que possamos fazer muitos outros como esse. Bora, Jesus, conversar e ser edificado nas nossas conversas. Amém. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.